agora nós conversamos com a especialista em gestão de escritórios de advocacia, ela que é advogada, doutora Érica Siqueira, que lançou recentemente o livro Estratégias de Sucesso para a Advocacia. Doutora Érica, bom dia. Bom dia, um prazer. Hoje nós vamos conversar sobre quais as estratégias que você pode adotar para ter mais sucesso na advocacia, não é mesmo? Sim. É uma carreira que muita gente diz hoje que todo mundo acaba indo para o direito, né? E é um mercado tem muita concorrência, um mercado muito competitivo e cada um tem que adotar a sua estratégia hoje em dia. Exatamente. Na advocacia, o advogado ele pode fazer excelentes concursos públicos e ele pode também optar pela vida da advocacia, em realmente advogar e militar nesse empreendimento que não deixa de ser um empreendimento, né? Como qualquer empresa constituída, o escritório de advocacia é uma empresa constituída, então ele deve estar atento a todos os mecanismos, todas as ferramentas de gestão para que ele tenha mais sorte e mais sucesso nessa empreitada. Uhum. E se a carreira está indo bem, é bom continuar fazendo o que ele está fazendo? É bom ele dar uma mudada? O que é que você sugere? Olha, nós temos muitos advogados iniciantes que realmente têm dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Nós sabemos que o mercado de trabalho está muito competitivo, hoje formam-se muitos advogados e as bancas que já estão formadas possuem muitos advogados que já têm expertise e já têm sua carreira consolidada. Então, é um desafio muito grande para o advogado novo, iniciante. Mas, por outro lado, a gente sabe que todo mundo que estuda, que todo mundo que se prepara, ele tem chance no mercado de trabalho, como qualquer outra profissão, engenharia, medicina, etc. Então, cabe ao advogado ele realmente se especializar, ficar atento para as inúmeras formas de atuação no mercado de trabalho e o que ele deve fazer para conseguir se colocar. Isso para o advogado iniciante. Para o advogado que já está numa carreira consolidada, aí sim, tem muitas estratégias para ele manter o seu cargo, a sua carreira bem definida junto ao mercado de trabalho, porque hoje, com essa abertura de inúmeros escritórios de advocacia, os escritórios também estão muito competitivos nesse sentido. E então, hoje, para você manter um contrato com um cliente, uma empresa, por exemplo, você tem que ter um diferencial competitivo no mercado. Sobre isso, inclusive, nós abordamos bastante no livro sobre o mercado competitivo, o que fazer para continuar a gestão, a excelência. Então, sempre tem ferramentas de marketing e ferramentas de liderança que o advogado deve ficar muito atento. Nós sabemos que na nossa profissão, eu sou um caso à parte, que eu sou advogada, mas já me especializei em gestão e estou fora há bastante tempo, só lecionando, prestando consultorias, né? Então, hoje eu tenho toda essa visão um pouquinho diferenciada, mas os advogados, muitas vezes, eles não têm isso, porque, infelizmente, nós não tivemos no curso de Direito nenhuma formação, nem curricular e nem extracurricular, que nos ensinasse sobre gestão, sobre liderança, sobre a própria captação de cliente, a própria atuação, a parte de gestão de contratos, a parte de gestão de equipe, organização e métodos, manuais. Nada disso nos foi ensinado. Então, isso é importante, né, para ele? Exatamente, isso gera um dificultador na gestão da advocacia em si e da própria carreira do advogado. Por exemplo, a gente entra num tema muito polêmico em relação à sociedade, a definição de objetivos, tamanho do escritório, se o escritório vai ser full service ou se vai ser boutique, o alinhamento para uma própria prospecção de cliente, para se chegar até o cliente, para ter clientes, porque a advocacia precisa de cliente, ela precisa fechar as contas no final do mês, né? Então, ela precisa se manter. Então, como despertar, respeitando o código de ética, que mesmo com as inovações que tiveram nessa última atualização e que permitiu a advocacia pro bono, dentre outras inovações, ele continua proibindo a mercantilização. Então, isso quer dizer que a publicidade, ela tem um caráter meramente informativo e ela deve ter uma descrição e sobriedade. Ou seja, nós atuamos com com serviço jurídico e não com produto. Então, nós temos que ter cautela para divulgar. E, por outro lado, nós temos que fazer a advocacia se manter.
Então, entender atualmente o que uma advocacia precisa, ou o que os advogados precisam, como a importância da missão, dos valores para estruturar a sociedade na advocacia, aprender sobre as estratégias na advocacia, que estratégias a gente deve tomar e adotar para nos levar até o sucesso. Porque falar em sucesso é muito simples, mas chegar até ele é uma construção diária, mensal, anual, e que são as estratégias bem-sucedidas que vão levar até um sucesso. E aí envolve questões subjetivas, como capacidade de autorrealização, do advogado acreditar nele, na sua performance, no seu trabalho, na escolha da área adequada, na escolha dos clientes, aprimorar a liderança, porque o advogado, mesmo que seja um advogado mais técnico, ele vai ter que liderar. Se ele não tiver uma equipe, ele vai liderar clientes, ele vai liderar quando ele estiver fazendo uma sustentação oral no tribunal, quando ele estiver numa audiência com os juízes, com o cliente, quando o cliente tiver a oportunidade de observar a sua atuação. Na hora que ele estiver fechando um contrato, ele vai precisar da liderança. E se ele tiver uma equipe formada, ele vai ter que ter uma liderança para gerir projetos, para conseguir alinhar as tarefas, para poder gerir o seu tempo, porque hoje outra questão que a gente enfrenta, não só na advocacia, mas em todas as carreiras, a questão da gestão do tempo, a questão da gestão da informação, que está completamente acelerada, então a gente tem que correr para se atualizar, né? Então envolve muitos fatores e que estão acessíveis a nossa, e nós devemos buscar para que a gente chegue até o sucesso profissional. Então no livro, inclusive, a gente conseguiu entrar um pouquinho em todos esses fatores, né? De motivação, desenvolvimento de competências e habilidades, treinamento. É muito importante que o advogado perceba que ele deve melhorar a sua performance. Então, muita área e muita competência, por exemplo, ele vai abrir uma filial, uma expansão, ou ele tem uma meta no planejamento de meta de aumentar, por causa da crise, dos concorrentes, ou aumentar pela empresa mesmo, pelos objetivos da empresa, a sua captação de clientes, a sua parte de clientes na área de família ou criminal, independente da área, e ele ainda não tem aquela expertise. Então, o que ele deve fazer? Buscar uma especialização, buscar um treinamento, treinar a equipe, estar constantemente em atualização. Então, não parar de crescer. Esse é um dos sucessos que a gente acredita que são imprescindíveis em qualquer carreira. E na advocacia também, o advogado não deve se limitar. As inovações estão aí. No passado nós tivemos a repercussão enorme do Código de Processo Civil, que foi totalmente alterado. Então, alteraram-se prazos, alteraram-se rotinas, alteraram-se procedimentos. Então, o advogado deve estar conscientemente atento a essa questão da especialização como sucesso, que realmente garante um sucesso, essa busca constante de treinamento, de atualização. Agora, como você mesmo disse, a captação de clientes, principalmente nessa área, é muito importante, né? Agora, para o advogado que acaba de entrar na área, não é mais difícil essa captação? Como que funciona principalmente para ele? Vamos lá. O que a gente sempre instrui os alunos, os advogados que nos procuram? Primeira coisa, identificação de qual área de atuação e do tamanho do escritório, porque ali ele vai traçar todo um planejamento da carreira e da advocacia dele. Então ele tem que saber qual cliente, para ele poder mapear, ele precisa saber qual a área que ele atua. Então, uma vez escolhida a área de família, ele vai atuar no networking para conseguir buscar clientes na área de família. Então, o que a gente aconselha? Fazer um mapeamento mesmo dos possíveis clientes, do seu círculo de relacionamento e das empresas ou das pessoas que ele deve procurar e que ele deve buscar para atuar. Então, ele não pode fazer publicidade, não pode distribuir panfletos, mas ele pode sim. O Código de Ética permite, se ele abrir um escritório, ele ter cartões de visita, ter placas discretas. E o que a gente diz que funciona muito bem é a atuação dele do network. Então, ele pode dar aulas, ele pode promover seminários, ele pode estar em contato com sempre congressos, atualizações em que ele vai dizer qual que é a especialidade dele, mesmo como novo, mesmo no mercado,
buscando clientes e captando, ele vai conseguir identificar. Então a gente sempre indica que ele participe de networking, que ele abra o leque de possibilidade para se comunicar e para falar o que ele faz bem feito. O networking é muito importante, né? O networking é a coisa mais importante que tem para esse início de carreira e para manutenção. Não adianta escritórios também que já estão formados, grupos de advogados, sócios, 5, 10 sócios na advocacia, também tem que circular. Então, em eventos que vão promover essa circulação, que vão fazê-lo encontrar com outros colegas e que ele vai trocar um cartão, que ele vai trocar uma ideia sobre um case jurídico que foi que ele ganhou, e a partir do momento do fechamento do primeiro contrato dos casos que ele vai conseguindo êxito. E aí, claro que a propaganda ela é muito sutil, mas ele consegue uma forma, sem expor o cliente, que isso é vedado pelo código, mas de mostrar qual é a expertise dele. E aí ele vai sendo conhecido como um bom médico, um bom cirurgião, ele vai sendo conhecido pelos colegas na região e depois no país como uma pessoa que presta trabalho de excelência. E aí entram as questões de gestão que a gente tem que ficar muito atento, que é como manter essa excelência na advocacia, que é uma polêmica, né? Como conseguir manter aquele cliente, não perder aquele cliente para o concorrente, para o colega ao lado, que de repente vai reduzir honorários, que isso é possível, a negociação entre clientes ela é possível. Então, como manter? E aí vem o diferencial competitivo do mercado, que nós temos que estar atento para ele, que envolve gestão, envolve organização, envolve feedback ao cliente, principalmente nesse momento de crise. A gente não pode perder um cliente. A gente diz que para você conquistar e permanecer com um cliente é 5 vezes mais difícil. Para você permanecer com um cliente é 5 vezes mais difícil do que conquistar um novo. Então existem estratégias que a gente deve ficar atento para fidelizar aqueles clientes que a gente já conseguiu. E depois as coisas realmente vão acontecendo. O advogado vai especializando numa área, pode abrir uma outra área, mas uma vez definido quais são os objetivos, porque o que a gente vê muitas vezes são advogados brilhantes, muito inteligentes, com capacidade técnica altíssima, mas sem passar por essa definição de objetivos. Então eles começam a atuar em várias causas, começam a ganhar até por ter sucesso, por ter êxitos nas ações, mas em algum momento da carreira ou da advocacia, entre os sócios não foram definidos alguns objetivos. E esse é um ponto muito importante que a gente tem batido nessa tecla, que é imprescindível a definição desses objetivos para que os sócios permaneçam juntos, permaneçam unidos, vislumbrando o mesmo rumo, para que a advocacia siga aquele rumo e para que na crise aqueles sócios continuem, eles permaneçam unidos e que a equipe também permaneça produzindo, permaneça atuando, uma vez definido. Então os objetivos, os valores, a missão na advocacia é muito importante que ela seja construída, não apenas para tirar a ISO 2000, a ISO 9000, mas para que realmente ela seja construída para que as ações dentro da advocacia tenham uma real eficiência. E hoje a gente lida muito com qualidade de vida, com pessoas felizes no trabalho. Hoje o conceito da própria liderança mudou muito. As pessoas querem se realizar e ser felizes e merecem isso. Então, quais estratégias para buscar isto? Você chegar no escritório, você ganhar um caso do cliente, você levar esse resultado para a equipe, você fidelizar a equipe, você conseguir uma equipe comprometida que permaneça do seu lado. Então, isso tudo são estratégias eficientes para a manutenção de todo aquele trabalho na carreira jurídica que foi construída. É verdade. Tá certo, então. Nosso tempo é curto, infelizmente, mas já deu pra gente ter uma ideia dessas dicas e estratégias que a advogada doutora Érica Siqueira trouxe pra gente aí, que você, advogado, pode adotar para ter mais sucesso na advocacia neste ano de 2017. Doutora, agradeço aí a sua participação na entrevista aqui no CBN Brasília de hoje. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.